quantos vierem aqui nos 4 dias e quantos de fato ouvirem com atenção, anotando, lendo na Escritura, tudo aquilo que nós dissermos e compreender no seu coração, no seu espírito, certamente vai ter apreendido o suprassumo de toda a Escritura. Que maravilha! Eu quero começar, em caráter de introdução, lendo um texto da Escritura em 1 Coríntios capítulo 2. É um texto introdutório, é um texto que não introduz a conferência, mas introduz esse momento inicial. Como você vai encarar esta conferência? Como eu vou encarar essas mensagens aqui ministradas? Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 6 em diante, do 6 ao 10, diz assim, preste bem atenção, para que você possa, de fato, ter uma expectativa real no coração acerca de tudo o que será dito. O apóstolo Paulo diz assim, neste capítulo 2 de 1 Coríntios, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Veja o contexto a que ele se refere aqui, na verdade, o contexto acerca do Evangelho. Ele está dizendo as revelações do Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz, portanto, que não expunha sabedoria, ele expunha sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então veja o que o apóstolo Paulo diz acerca de uma sabedoria. Ou seja, ele fala acerca de um conhecimento. Ele fala acerca de algo que outrora, conforme está aqui claramente dito no versículo 7, que outrora estava oculto. Então nunca pense, não comece essa conferência pensando, não, eu já compreendo todas as verdades da Escritura. Porque eu sei que aqui tem pessoas de vários segmentos denominacionais, pessoas que vieram de outras religiões, que têm recebido uma outra orientação acerca da Bíblia Sagrada. Então não comece dizendo, não, eu já sei disso. Não comece dizendo, não, eu já sei tudo. Pelo contrário, atente para o que o apóstolo Paulo está dizendo. Fala aqui de uma sabedoria outrora oculta, que os poderosos desse tempo, no caso do tempo de Paulo, não conheceram, de maneira que se eles houvessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E olha quando ele diz, jamais teriam crucificado, é uma referência aos judeus que tinham ali rabinos, tinham mestres, tinham doutores da lei, que achavam e consideravam que detinha todo o conhecimento da verdade, e acabaram matando o Senhor da glória, acabaram crucificando o Senhor da glória, a despeito de tudo aquilo que eles julgavam que conheciam. E na verdade nada conheciam, porque há uma revelação, há uma sabedoria, há uma verdade, como diz, outrora oculta, e que fora guardada para o tempo oportuno. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, o que os olhos não viram, o que os ouvidos jamais ouviram e jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então essa revelação não está para os olhos, não está para os ouvidos, não está para o coração humano, a despeito da sua capacidade intelectual, da sua percepção visual, da sua percepção auditiva, a despeito de toda a sua capacidade humana, a revelação de Deus, ela está para o próprio Deus, como diz o versículo 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. É uma questão de revelação. Ou o Senhor vai te revelar as suas verdades, ou então você vai estudar teologia, vai fazer doutorado e pós-doutorado, e vai ser PhD e tudo, os CDs de tudo, mas você não vai alcançar aquilo que Deus tem preparado. Essa sabedoria oculta em Deus, ela está disponível a todos aqueles que amam a Deus. E portanto, se você ama a Deus, ela está disponível a você,
E nessa conferência nós vamos tratar de maneira bem peculiar e particular dessas verdades. Amém, queridos? Muito bem, amados. Então, com a Bíblia em mãos e com esse espírito, vamos adentrar aqui cada detalhe dessa mensagem. Eu quero começar fazendo uma pergunta a você que está aqui. Como que o cristão, como que o evangélico, como que o homem, de um modo geral, tem percebido as Escrituras Sagradas nessa era moderna e pós-moderna? Ou seja, como você olha para a Escritura? Como você concebe a Escritura? Infelizmente vivemos num tempo em que isso é muito visível, muito notório, em que os homens têm a Bíblia primeiramente como um livro de presságio, um livro de sorte. Ou seja, as pessoas pegam a Bíblia e ali eles procuram encontrar ali algum texto lançando sorte, como quem fecha os olhos e ora e abre em algum lugar para Deus falar com ele. Aí cada um pega a Bíblia de um ponto de vista muito particular, muito pessoal. Ou seja, pega um texto bíblico que deveria ali conter uma verdade muito profunda, muito grande para todos os homens e faz daquilo uma verdade individual, uma verdade particular, como muitas pessoas com outros instrumentos da sorte também fazem. Uns jogam cartas, outros jogam o tarô, outros leem a mão, outros praticam a necromancia. Então, alguns cristãos, se não a maioria, tomam a Bíblia como um livro de sorte, um livro de presságio. Ou seja, veremos agora o que Deus tem a falar para você nessa dada situação. Aí ele abre a Bíblia. E ali ele vai ler. De outra maneira, também tem aqueles que tomam a Bíblia como um livro que contém um conjunto de regras e um conjunto de normas, e um conjunto de mandamentos, e um conjunto de um tanto de imprecações. Ou seja, você busca na Escritura doutrinas e comportamentos e procedimentos para você então praticar. Aí uns pegam a Bíblia e vão encontrar lá o sábado do sétimo dia, outros vão encontrar, por exemplo, a doutrina do lava-pés, outros vão encontrar o uso do véu, outros vão encontrar a circuncisão, outros as festas de Israel. Aí tomam a Bíblia como se fosse um conjunto de coisas, de doutrinas para ser praticado. E como ninguém consegue praticar toda a Bíblia, ninguém consegue pegar a Escritura e falar assim, tudo que tem aqui dentro eu vou praticar. Sempre você vai ser seletivo. Por exemplo, os que guardam o sábado não usam véu. Os que usam véu não guardam o sábado. Os que guardam o sábado, por exemplo, também não comem carne de porco. Entretanto, outros que não doam sangue, comem a carne do porco, mas não doam sangue. Aí outros não cortam o cabelo, outros não fazem a barba, outros deixam a barba crescer. Aí você observa, quando você olha para o mundo cristão, que há, na verdade, uma grande Babilônia, há uma grande confusão generalizada no meio do povo de Deus, de maneira que talvez a sua experiência seja essa. Você já passou por uma igreja muito rigorosa quanto à vestimenta, usos e costumes. Aí depois saiu de lá, foi para uma igreja mais certa, que você julgou que estaria mais correta, e aí você adotou outros costumes, outros procedimentos. De maneira que hoje em dia se vê a Bíblia ou como um livro de presságio, um livro de sorte, um livro de predição, um livro que vai falar um pouco sobre a sua vida, ou então como um livro que fala sobre mandamentos, aquilo que você tem que cumprir para ser salvo. E com tudo isso, as pessoas acabam desenvolvendo uma visão fragmentada da Escritura, uma visão facciosa da Escritura, fragmentada porque as pessoas tomam os pedaços, né? Cada um pega um pedacinho e mais um pedacinho, e aí cada qual com os seus pedacinhos fazem ali o seu grupo, desenvolve um sistema teológico próprio. É por isso que existem centenas e centenas de denominações, tanto evangélicas quanto protestantes e até mesmo a Igreja Católica Romana, que é o conjunto de igrejas que se dizem igrejas cristãs.